Irmãos amados, é uma bênção estar aqui mais uma vez para partilhar com vocês a palavra. E eu quero convidar a todos para abrirmos juntos a Escritura no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Está escrito o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. As suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. Irmãos, esse texto relata uma grande crise familiar. Esse texto relata o fato do sogro querer matar o genro. O sogro é Saul, o rei. O genro é Davi, o futuro rei. Davi não tem mais para onde fugir do seu sogro. O rei está louco, tomado por um espírito maligno, e procura matar Davi de todas as formas, usando todos os meios, fazendo desse projeto talvez a sua principal plataforma de governo. Davi precisa se esconder do seu sogro nas cidades, nos campos, nos desertos, nas cavernas. Quando Davi percebe que não tem mais como fugir do seu sogro, ele busca asilo político entre os filisteus, históricos inimigos de Israel. E diz a Bíblia que o rei filisteu, o rei Aquis, abriga Davi, acolhe Davi, simpatiza-se com Davi, e Davi pede para ele uma cidade para que pudesse abrigar ele, sua família e os 600 homens com suas respectivas famílias que o acompanhavam.
Aquis designou-lhe a cidade de Ziclag. Mas houve um momento em que o rei filisteu forma o seu exército, avança em linha de batalha para guerrear contra Israel. E a essas alturas Davi era o escudeiro do rei filisteu. Quando marchavam para esta batalha, os príncipes filisteus disseram para o rei Aquis: Davi é um guerreiro, Davi é um israelita, se ele se voltar contra nós nesta peleja, ele vai impor a nós uma acachapante derrota, ele não pode ir conosco, despede-o. A contragosto o rei fez isso, e quando Davi e os seus 600 homens retornam para Ziclag, onde estavam suas famílias respectivas, ficam perplexos e chocados com o que vem. A cidade tinha sido invadida pelos terroristas do deserto, os amalequitas. A cidade tinha sido saqueada. A cidade tinha sido queimada. A cidade tinha sido ferida. E os amalequitas levaram cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Quando Davi vê essa cena, ele e os seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. Seus homens estão revoltados com ele, com amargura de alma, por causa de seus filhos e de suas filhas, e querem matar Davi. Porém Davi se reanima no Senhor seu Deus, e clama a Deus em oração, uma oração curta, porém poderosa. Ele pergunta para Deus: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, meu Deus, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? E Deus responde para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta, não ficou nada para trás, nem as mulheres, nem os filhos, nem as filhas, nem as coisas grandes, nem as coisas pequenas, tudo Davi tornou a trazer. Esse texto, irmãos, enseja-nos algumas lições. Talvez a maior crise do mundo não é a crise que hoje atinge a Rússia e a Ucrânia, que bota o mundo na ponta dos pés. E as nações, como disse esta semana um analista político, não têm amigos, nações têm interesses. Esta guerra só não é estancada porque o arsenal que a antiga União Soviética, hoje Rússia, tem, juntamente com os Estados Unidos, já dito por Mikhail Gorbachev em 1985 no livro Perestroika, dá para destruir o planeta completamente, transformando em poeira cósmica 16 vezes. Mas a maior crise não é a política, não é a econômica. A maior crise da humanidade é a crise da família. E esse texto mostra para nós como o inimigo ataca a família. E eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, pudesse observar comigo como é esse ataque furioso, implacável do inimigo contra a família. Em primeiro lugar, este ataque é um ataque implacável. Veja comigo o versículo 1. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Ziclag. Esta palavra ímpeto quer dizer que o ataque foi furioso, foi avassalador, foi arrasador, foi irresistível. É assim que o inimigo ataca a família, para destruí-la, para desconstruí-la, para miná-la. Quantas famílias sendo alvos desse ataque, irmãos? Eu nunca me esqueço
um dia eu estava pregando aqui em Vitória, numa casa, e enquanto eu pregava, pastor Jailton, uma mulher chorava convulsivamente. Quando eu terminei a mensagem, eu fui procurar aquela mulher e disse: o que está acontecendo? Ela me respondeu assim: pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu disse: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas nós não tínhamos paz. Havia uma nuvem escura, havia um ambiente pesado na nossa casa. E ela disse: um dia eu acordei assustada, com o grito, apavorado dos meus filhos, e quando eu me levantei, o meu marido não estava do meu lado. Eu corri na direção do quarto, a porta estava trancada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta e me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. E quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal sobre o próprio peito e caiu ensanguentado sobre os corpos sem vida dos meus filhos. Ela me disse: eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Notinha de rodapé. O ano passado, há 2 anos, ao melhor juízo, 2 anos, nós estávamos aqui no centro da cidade, distribuindo o folheto cada dia, o livreto cada dia. E uma mulher olha para mim, me reconhece, e disse: eu posso lhe dar um abraço? Falei: pode, mas eu não sei quem é a senhora. Ela me disse: eu sou aquela mulher que há tantos anos estava naquele culto que o senhor pregou. Eu levei toda a minha família para o cemitério. Pastor, eu quero dizer para o senhor que Jesus me salvou, que Jesus transformou minha vida, que eu vivo com esperança hoje em Cristo Jesus. Eu fiquei tão feliz de receber o abraço daquela mulher. Há muitas pessoas, irmãos, vítimas desse ataque furioso do inimigo. Mas veja em segundo lugar, no versículo 1, quando está escrito que nesse ataque feriram e queimaram a cidade. Você queima estruturas, mas você fere pessoas. Há muitas pessoas feridas hoje, irmãos, feridas na alma, feridas na honra, feridas nas emoções, feridas psicológica e fisicamente, pessoas que sofreram abusos, pessoas que foram humilhadas, pessoas que vivem até hoje esse drama. Eu estava certa feita na cidade de Patrocínio, pregando num congresso de médicos e enfermeiros e enfermeiras cristãs, e me lembro que havia uma enfermeira muito sorridente, muito alegre, muito extrovertida, fazendo a recepção. Quando eu preguei a minha primeira palestra, aquela enfermeira se aproximou de mim e me fez uma pergunta muito curiosa. Ela me disse assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro, é impossível não ver. E ela me respondeu: mas esse sorriso é uma mentira, pastor. Por trás desse sorriso eu carrego uma alma enferma, doente, ferida. Há muitas pessoas que estão sorrindo, mas lá no silêncio do travesseiro choram. Lá no recesso da alma estão doentes, cativas, feridas, machucadas emocionalmente. Um dia um irmão me procurou e disse: pastor Hernandes, o senhor não conhece a minha mãe? A minha mãe tem quase 80 anos, e a minha mãe é uma mulher triste. Desde que eu a conheço, eu sou o filho mais velho, ela é uma mulher triste.
Já levamos para todo tipo de médico que o senhor possa imaginar. Já tomou todo tipo de remédio que o senhor possa pensar. Nada, ninguém curou até hoje a tristeza crônica da minha mãe. O senhor podia orar por ela. Eu disse, eu vou orar por ela. Quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava sentada com semblante abatido, com um olhar distante. Eu fui conversando com ela. Daqui a pouco, pela graça de Deus, ela disse para sua família, eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinho com ela, ela me olhou nos olhos e me disse assim, pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos. Disse, o que houve? Ela me disse, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Fui casada há muitos anos, já sou viúva há tantos anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu vivo numa masmorra emocional. Eu sou atormentada todo dia pelo chicote da culpa. E eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher. Por ver como o inimigo tinha mantido aquela mulher debaixo das suas garras. Tantos anos. E eu falei para ela de Jesus. E eu falei para ela da graça. E eu falei para ela da cruz. E eu falei para ela do perdão que há em Cristo Jesus. E eu falei para ela do sangue do Cordeiro que pode nos purificar de todo o pecado. E naquele dia aquela mulher se rendeu a Jesus. Sorriso brotou nos seus lábios. E eu tive o privilégio de acompanhá-la, de discipulá-la. Até o dia que, 10 anos depois, o Senhor Jesus a chamou para si. Mas estava machucada e ferida há tantos anos. Se vocês olharem comigo no verso 3, quando o inimigo vem para atacar, irmãos, o principal alvo é a família. Porque se você desconstrói a família, você atinge a igreja. Se você desestrutura a família, você arrebenta com a sociedade. Não há igreja forte com famílias fracas, não há sociedade forte com famílias doentes. Você percebe aí que os inimigos levaram cativos as mulheres, os filhos e as filhas, e eu pergunto a você, como é que um homem pode estar bem, sabendo que a sua mulher está prisioneira do inimigo? Como é que um pai e uma mãe podem estar bem, sabendo que seus filhos estão nas mãos do inimigo? E há muitos laços, e há muitas armadilhas, e há muitas armas que o inimigo usa, o arsenal é pesado para atingir a nossa casa, atingir a nossa família. Eu nunca me esqueço, um dia um irmão me disse assim, pastor, eu vim aqui dizer para o senhor, que eu estou deixando a igreja, estou deixando a minha mulher, estou deixando as minhas filhas, conheci outra mulher, estou apaixonado por ela e vou viver essa aventura. Nada que eu disse para ele fez efeito. Eu falei, eu insisti, eu exortei, eu roguei, nada. Como se estivesse falando para uma pedra, impenetrável. Algumas vezes eu fui visitar aquele homem e encontrava despachos aos demônios dentro da sua casa. E eu exortava e não valia nada. Aquele homem chegou a ponto de ir para cemitérios à meia-noite, fazer despacho aos demônios. E eu exortava, valia nada. Um dia eu cheguei para aquele homem e disse, eu preciso contar uma história para você. E eu contei a história que eu vivi na África do Sul, lá entre os Zulus. Os Zulus têm uma prática curiosa. Quando um rapaz começa a namorar com uma moça, o rapaz dá um lenço branco para ela. Enquanto o namoro durar, a moça fica com o lenço branco. Se o namoro terminar, ela precisa devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolver, é como se ela quisesse ou desse liberdade para aquele rapaz até abusar dela. Nós estávamos na missão, quando aconteceu um fato de um ex-namorado abusar de uma moça.
a ex-namorada. Os pais levaram o caso às autoridades. A primeira pergunta que foi feita foi essa, para a menina: você devolveu o lenço branco para o rapaz? Ela disse não. E eles disseram: então não podemos fazer nada, essa é a nossa cultura. E eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se uns 3 meses, pastor Jailton. Eu estava no gabinete pastoral, aqui na sala 1, o telefone tocou, era ele. E ele me disse: pastor, corre na minha casa, que eu quero devolver o lenço branco. Corri para lá. Irmãos, poucas vezes eu vi uma cena daquela na vida. Ele é sentado na minha frente, de repente aquele homem começa a tremer da cabeça aos pés. Esse homem começa a suar a roupa, a ponta da roupa ficar completamente encharcada. E eu sabia o nível da batalha espiritual que ele estava vivendo. E eu disse: você quer devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Disse: então você vai pegar uma caixa, e tudo que você tiver de feitiçaria dentro dessa casa, bote dentro dessa caixa. E aí começou a trazer velas, patuás, aventais, correntes e tantas outras coisas. Encheu aquela caixa. Eu disse: agora nós vamos levar para o quintal e queimar isso, como um símbolo do rompimento com toda a prática de feitiçaria. Peguei 1 litro de álcool, charquei tudo aquilo com álcool. Ele pegou o palito de fósforo, riscou e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. Ele deu uma risada, uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu disse: vai pegar fogo em nome de Jesus, que agora quem vai riscar o palito de fósforo sou eu. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e ele deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor trouxe aquele homem à consciência, com o coração quebrantado, arrependido, e Deus libertou naquele dia, naquela circunstância. Mas estava prisioneiro do inimigo. Agora notem, outra artimanha do inimigo, irmãos, está aí no versículo de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Notem vocês, quando eles chegam, aqueles homens leais a Davi, aliados de Davi, soldados de Davi, se colocam contra Davi, para matá-lo. Tem hora que eu fico me colocando no lugar de Davi, com um pastor que tem uma igreja de 600 membros, não tem nenhum membro do lado do pastor, todos querem matá-lo. Eu acho que eu me desidrataria, eu acho que eu acabaria ali, liquefeito, uma situação dessa. Mas aqui está um retrato, irmãos, que acontece hoje. Surge um problema na família, marido acusa a esposa acusa o marido, os pais acusam os filhos acusam os pais, vira um pé de guerra dentro de casa, por não discernir as coisas espiritualmente. Eu quero dizer para você que o seu problema não é a sua mulher, não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua filha, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu genro, não é sua nora, não é sua sogra, não é seu sogro, não é seu cunhado, não é sua cunhada, não são seus parentes. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Preste atenção na frase que eu vou lhe dizer agora. Quando você faz do aliado inimigo, você faz do inimigo aliado. É hora da família se unir, é hora da família orar, é hora da família compreender contra quem é a luta, senão nós vamos gastar nossas energias lutando uns contra os outros, machucando uns aos outros, querendo apedrejar uns aos outros. Mas em último lugar,
nessa estratégia do inimigo, nesse primeiro ponto. Vá comigo ao verso 16 desse texto, nós não lemos no começo, vamos ler agora. Veja o que está acontecendo aí. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Quando o inimigo ataca o povo de Deus, fere o povo de Deus, torna cativo alguém do povo de Deus, o texto está dizendo aí, esse inimigo celebra, festeja acerca dessa vitória. A pergunta, portanto, a fazer nesta noite é esta: onde a minha vida, onde a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Me permita ilustrar isso. Acho que todos vocês conhecem a história de Sansão. Sansão era um milagre de Deus. Sua mãe era estéril. Seu nascimento foi anunciado por Deus. Sansão nasceu para ser um libertador. Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre. Ele era um nazireu. E como nazireu que era, ele não podia fazer três coisas. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, beber vinho, e não podia cortar o cabelo. De todos os juízes de Israel, só ele fez carreira solo. Diz a Bíblia que um dia ele olha, caminhando com seu pai, e vê uma moça filisteia, se agrada dela, e diz para o pai assim: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse assim: meu filho, mas tem tanta moça em Israel. Estou parafraseando. Você vai logo se engraçar com essa menina? Ela não é do nosso povo, ela não tem os mesmos valores, a mesma crença, o mesmo Deus que nós. E ele responde: mas eu quero é esta, porque só desta eu me agrado. Não quero papo, não quero conversa. Notinha de rodapé. Eu nunca vi um rapaz e uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe na área do namoro, tenha sido feliz no casamento. Rapaz, moça, escute seus pais. Você pode achar seu pai e sua mãe quadrados, não importa, ultrapassados, não importa, escute seus pais. Pai e mãe, tenha coragem de interferir no namoro de seus filhos. Eles podem até não gostar, eles podem até chorar, mas choro não mata filho não, mas casamento ruim mata. Se o pai e a mãe estão percebendo que o menino chega em casa chorando, a menina chega em casa chorando, atendeu o telefonema, termina o telefonema chorando, está na hora de parar com esse namoro. Porque namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Diz a Bíblia que o Sansão está indo para a casa da moça, e de repente um leão novo sai em cima dele, ele pega o leão e rasga como se rasga um cabrito. Eu, quando leio esse texto, começo a dar risada, porque eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais um cabrito e um leão. E aí jogou o corpo do leão para lá, no dia do casamento. Imagino ele com um terno, com gravatinha borboleta, indo para a festa do casamento com o pai, lembrou do negócio. O leão passou por lá, foi dar uma olhadinha, tinha um enxame de abelhas no caveira do leão, pegou um favo de mel, começou a chupar, ainda deu para o seu pai, quebrou o primeiro voto ali, ele não podia tocar em cadáver. Foi buscar prazer no que estava podre, doçura no que estava morto. Aí o texto prossegue que ele chega lá e dá uma festa de casamento de arromba, porque não queria ser diferente dos moços da sua época. Ele era nazireu. Na festa dele não podia ter bebida forte, mas ele não teve coragem, ele não teve peito para ser diferente. Notinha de rodapé de novo, irmãos.
As nossas festas de casamento no meio evangélico, Brasil afora, via de regra, estão se transformando numa vergonha. Uma vergonha. Você sai da igreja, culto lindo, música linda, pregação da palavra de Deus, e vai para um cerimonial chique, bonito, e lá o pau rola. O pau rola. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus, vai não. Bebida alcoólica tem todas. O povo de Deus cai na pista de dança e volta para casa com as pernas bambas, bêbado. Precisaríamos ter coragem para dizer, não, eu sou crente, eu sou nazireu, sou consagrado, a minha festa é diferente. Mas Sansão não teve coragem não. E diz a Bíblia que aquele casamento devia ir para o livro dos Guinness, porque nem lua de mel teve. E a pessoa sai da festa para matar 30 filisteus, eu não acho graça nenhuma nisso. Quando ele volta, o sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Ele ficou irado, queimou a campina dos filisteus, deram um jeito de prendê-lo, usando os próprios israelitas para prendê-lo. Ele mata 1000 filisteus com a queixada de jumento, desce a Gaza, e diz a Bíblia que lá ele se deita com a prostituta, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, porque um abismo leva a outro abismo, e ele sai de Gaza com o portão da cidade nas costas, e com os pecados da cidade no coração, e vai deitar no colo de Dalila, já que tinha quebrado os 2 primeiros votos, e agora ele começa a brincar de novo, até que Dalila, na 4ª vez, consegue cortar o cabelo dele, por meio dos filisteus, e ele que já tinha se livrado da primeira, da segunda, da terceira vez, diz, ainda desta vez eu me livrarei, livrou coisa nenhuma, ficou preso. O pecado é assim, você se livra da primeira, da segunda, da terceira, na 4ª você fica. Sansão, luz, ficou nas trevas, ficou cego. Sansão, libertador, ficou preso. Sansão, homem que deveria trazer glória para o nome de Deus, foi levado para o templo de Dagon, e lá eles zombam de Deus, escarnecem dele, porque um servo de Deus brincou com o pecado, foi motivo de festa no arraial do inimigo, e não no acampamento de Deus. É claro que se eu terminasse aqui, você ficaria desesperado, e eu também. O que você faz quando você constata que o inimigo está atingindo a sua casa, a sua família? Primeiro lugar, versículo 4, olha comigo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Irmãos amados, essa é a necessidade da igreja hoje, da minha vida, da sua vida, da nossa casa. Hoje o povo de Deus está chorando com os melodramas de Netflix. Mas às vezes não choramos pelo estado espiritual da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Num dos livros do pastor Tim Cymbala, pastor da Igreja Batista do Brooklyn, nos Estados Unidos, uma das maiores igrejas e num dos ministérios de música mais destacados da América, pastor Tim Cymbala diz que certa feita ele chegou em casa, a sua filha primogênita, adolescente, disse assim para ele, papai, eu não quero saber da igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada, eu quero é curtir a vida, quero ir embora de casa. E o pai pediu, insistiu, chorou, não adiantou não, a menina pegou a mochila, saiu de casa. Pastor Tim Cymbala chegou a pensar em largar o ministério. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida e disse, pastor Tim Cymbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto, que pai esquece uma filha, que mãe esquece um filho? Ele relata que naquela semana, numa das vigílias de oração da igreja, levanta-se uma mulher e disse assim, pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha.
A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquela noite, naquela madrugada, os crentes presentes naquela reunião de oração deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor dos bancos. E aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de lágrimas. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 3 dias depois, bem de manhã, a campainha toca, a mãe vai à porta, era sua filha, e quando ela viu a porta aberta, ela entrou, correu no quarto onde estava seu pai, abraçou as pernas do seu pai, e chorando disse: papai, me conte o que aconteceu há 3 dias de madrugada. Eu estava em casa e fui acordada e tomada de convicção de pecado, escamas como que caíram dos meus olhos, e eu enxerguei a loucura que eu estava fazendo. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para a igreja, eu estou de volta para a minha família. Jesus me salvou e me libertou. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nossos filhos precisam ser criados para a glória de Deus. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para povoar o inferno. Não abra mão dos seus filhos, não desista de seus filhos em nome de Jesus. Chore por eles, jejue por eles, ore por eles, não abra mão deles. Mas uma segunda coisa que esse texto nos mostra. Confira comigo o verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Agora preste atenção na adversativa. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãos, a situação é muito ruim. Davi está sendo perseguido pelo sogro. Só quer matá-lo. Ele consegue formar um exército de 600 homens leais a ele. E agora os 600 homens também querem matá-lo. Sua família está toda na mão do inimigo. As famílias dos seus homens leais a ele estão todas nas mãos do inimigo. Ele está sozinho. Os inimigos estão rindo, festejando. A situação é a pior. Mas nessa conjuntura toda, diz a Escritura, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Tem hora que parece que não tem mais jeito, tem hora que parece que você chegou no fim da linha, tem hora que parece que você chegou no fundo do poço, tem hora que parece que você quer jogar a toalha, não tem mais jeito, é melhor desistir, não tem mais esperança para o meu casamento, para a minha família, para os meus relacionamentos. Mas mesmo que você chegue no fim da linha, com Deus tem esperança, com Deus tem jeito. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. O que é maravilhoso no texto, que essa não é a reação com bravatas humanas. Ele se reanima, não para brigar, não para medir forças, não para estadiar seus direitos. Ele se reanima no Senhor seu Deus, e busca a Deus em oração. Irmãos, tem muito momento na vida da família que a gente quer ganhar no argumento, quer ganhar na força, quer ganhar no direito, quer ganhar no tribunal. E há nós na família que só são desatados com oração. E pastor Jailton, me parece que essa é uma das orações mais curtas da Bíblia. Porque a oração de Davi consiste apenas numa pergunta. Se fosse hoje, nós diríamos assim: perseguirei o bando, em nome de Jesus, amém. Não é pelo muito falar. Tem hora que você nem consegue articular as palavras como Ana, você só balbucia, mas a sua alma está sendo despejada. Deus escuta o silêncio, Deus escuta os gemidos, Deus vê as lágrimas. E o que é maravilhoso é que quando você ora, Deus responde.
E Deus responde para Davi: persegue Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O que Deus está dizendo para Davi é o seguinte: não aceite passivamente a decretação da derrota na sua família. Talvez até agora você está levando de goleada, mas Deus é poderoso para virar esse placar. Aquilo que talvez hoje está sendo o seu motivo de choro e dor, amanhã vai ser motivo da sua maior alegria. Agora preste atenção. O que Deus promete é vitória e não ausência de luta. O que Deus promete é chegada certa e não caminhada fácil. Porque dos 600 homens, 200 ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você não para. Você não desiste, você luta, e você não abre mão da vitória. Davi foi, Davi lutou, Davi venceu. Davi tomou de volta as mulheres, os filhos, as filhas, as coisas grandes, as coisas pequenas, nada ficou para trás, tudo Davi tornou a trazer. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: o que é que você já teve, que foi tirado de você? O que é que a sua família já teve, que foi tirado da sua família? Talvez a harmonia, talvez o diálogo ao redor da mesa, talvez a vida devocional, talvez o carinho, o afeto conjugal, relacionamento gostoso, harmonioso com os filhos, com os pais. Toma de volta em nome de Jesus. Toma de volta em nome de Jesus. Eu quero concluir levando vocês ao livro de Êxodo. Para mim é o livro mais importante da Bíblia na área de batalha espiritual. Porque se Faraó é um símbolo do diabo, o Egito é um símbolo do mundo, a saída do Egito é um símbolo da redenção pela cruz de Cristo. E quando Moisés liderava esta saída do Egito, da escravidão do Egito, Faraó tentou 4 alternativas para impedir o povo de sair. A primeira delas está no capítulo 8, verso 25. Faraó disse para Moisés assim: Moisés, adore a Deus aqui mesmo, sirva a Deus no Egito mesmo, não precisa sair do Egito para servir a Deus, levante altares aqui. É a ideia de que você pode ser crente sem mudar de vida. Moisés rejeitou decisivamente essa proposta. Disse: não, nós vamos embora. Egito é lugar de escravidão, nós vamos embora, somos livres agora, estamos saindo aqui. Aí o faraó partiu para a segunda proposta, está no capítulo 8, verso 28. Tá bom, então vocês vão embora, mas não vá muito longe não, fica aqui por perto. E ele até disse: ore por mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o diabo nunca é tão perigoso como quando ele veste a capa da piedade. É a ideia de que você pode ficar no fio da navalha. É a ideia de que você pode dizer assim: eu sei até onde eu posso ir e a hora que eu devo parar. É a ideia de você desfrutar da igreja e do mundo ao mesmo tempo. Ter vida dupla. Moisés recusou frontalmente. Bom, vizinhos, nós vamos embora. Aí o faraó partiu para a terceira proposta, capítulo 10, versos 10 e 11. Tá bom, vocês podem ir embora. Cabecinha branca, pode tudo ir embora. Vocês servem a Deus. Os jovens, as crianças ficam no Egito. Irmãos, essa proposta hoje está tão sutil, porque tem muita gente hoje, que pensa isso. A juventude passa,
Jovem tem que curtir a vida. Se não curtir agora, vai curtir quando? Eu nunca me esqueço, me permita contar isso. Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, uma das maiores igrejas da nossa denominação, numa das belas cidades do Brasil. E era um trabalho da juventude. E eu, o pastor Jailton sabe da dificuldade que eu tenho de me dar tema. Se você me der um tema para pregar, eu fico completamente desconcertado. Eu não sei lidar com tema. Eu gosto de pegar um texto e expô-lo, mas me dá um tema, eu fico perdido. E naquele dia me deram um tema. E o tema era santidade. Aí cheguei, preguei. Terminei de pregar, um grupo de moços me pegou pelo braço, literalmente. Me arrastou para uma sala. E um dos rapazes, eu não sabia quem era direito, acho que era o líder deles, botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor é um homem retrógrado, o senhor é um quadrado, o senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual o problema de ir na boate? Qual o problema de ir na balada? Qual o problema de tomar o nosso shoppingzinho no sábado à tarde? Domingo nós estamos na igreja, nós somos conscientes, somos maduros. Eu quase apanhei. E eu fiquei desconcertado. Mas naquele momento eu disse para eles assim: olha, vocês me convidaram, eu não vim aqui porque eu quis. Vocês até me deram um assunto para tratar. Agora, antes de ir embora, eu preciso dizer para vocês então duas coisas. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vocês querem ir para a boate? Pode ir. Quer ir para a balada? Pode ir. Quer encher a cara? Pode encher. Mas tem que ser para a glória de Deus. Se conseguirem fazer para a glória de Deus, vai em frente. Duvido que consigam. Segunda coisa, Colossenses 3,17, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graça a Deus Pai. Então eu falei, quando vocês forem para a balada, você tem que dizer isso: estou aqui em nome de Jesus, oh meu Deus, para a glória do teu nome, estou enchendo a cara aqui. Se conseguirem, vão em frente, e até logo. Saiu mais rápido. Me deu uma amnésia, pastor. 10 anos depois, recebo um convite, esqueço. Era na mesma igreja. Quando eu chego, uma mulher me aborda, me fazendo a pior pergunta que você pode fazer para um pastor. Nunca faça essa pergunta para um pastor. Perguntou assim: o senhor se lembra de mim? Essa pergunta é horrível, porque normalmente a gente não lembra mesmo. Eu olhei, tornei a olhar, falou: ô minha irmã, a senhora me desculpa, mas não lembro não. Ela me disse assim: eu sou a mulher daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei: pronto, não apanhei da primeira, vou apanhar da segunda. Não apanhei do filho, vou apanhar da mãe. Eu disse: minha irmã, o que aconteceu com seu filho? Ela me disse: pastor Hernandes, naquele dia que o senhor confrontou meu filho, Deus mudou a história dele. Meu filho é um homem de Deus. Meu filho é um homem cheio do Espírito Santo. Meu filho compreendeu que a vida com Jesus vale a pena. Então deixa eu dizer uma coisa para você: lugar de jovem curtir a vida é na igreja, é na casa de Deus, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Mas eu partiu para a quarta proposta. Está lá no capítulo 10, versos 24 e 25. Tá bom, vocês podem ir embora. Vai todo mundo embora. Mas os rebanhos ficam. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. Deixa eu lhe dizer algo muito solene. Se o seu bolso não está convertido, muito provavelmente seu coração também não está. A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A resposta de Moisés para Faraó é incrível. Ele respondeu assim: Faraó, você quer os nossos rebanhos? Pois fique sabendo que nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha. Até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha. Deve servir para alguma coisa. O que Moisés está dizendo é o seguinte: tudo que Deus nos deu vai estar a serviço de Deus.
Não deixamos nada na mão do inimigo. E hoje eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a tomar de volta o que Deus lhe deu. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Eu quero orar com vocês. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Quero orar pelos seus filhos, pelos meus filhos, pelos nossos filhos. Vivemos dias difíceis, de muitas lutas. E se você hoje anseia ardentemente ver Deus fazendo coisas extraordinárias na sua vida, na sua casa, na vida de seus filhos, eu gostaria que, se você particularmente, especificamente, tem uma causa para colocar diante de Deus, nesse sentido, que você ficasse em pé agora, onde você está, eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te adoramos nesta noite, porque esta história vivida por Davi tem se repetido ao longo dos tempos, e nós temos visto, meu Deus, quantas vezes o inimigo tem cirandado com famílias, trazendo dor, choro, sofrimento, angústia. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que Tu nos livres das ciladas do diabo, das armadilhas, dos laços do passarinheiro, que Tu despertes a nossa geração, Senhor, que Tu despertes os casais da igreja, as famílias da igreja, para que vigiemos, para que não haja brecha para os dardos inflamados do maligno trazerem feridas na nossa vida. Por amor do Teu nome, salva a família. Por amor do Teu nome, liberta o cativo. Por amor do Teu nome, traz de volta os filhos desviados. Por amor do Teu nome, restaura os que caíram, Senhor. Abre os olhos dos que não estão enxergando, em nome de Jesus. Rompe as cadeias, quebra os laços, glorifica o Teu nome. Que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Todo-Poderoso, que convence de pecado, vá ao encontro dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, dos nossos entes queridos. Alcance-os, meu Deus, por amor do Teu nome, traz-os de volta. Apressa esse dia, Senhor. Oh meu Deus, nós não geramos filhos para a morte, Senhor. Nossos filhos são Teus, são herança Tua. E nós te pedimos, Deus, que nos dês a alegria de vê-los aos Teus pés, cheios do Espírito Santo. Guarda as famílias, Senhor, protege as famílias. E que nesta noite Tu nos dês um sinal do Teu favor, um sinal do Teu favor, para que possamos ir e lutar e vencer e trazer de volta tudo aquilo que Tu nos deste, no poderoso nome de Jesus, aleluia.